Olá a todos. Pessoal, esse é o Ciência MS, uma iniciativa da SBPC-MS. Nós vamos começar o nosso ciclo de debates a respeito da ciência que é desenvolvida no Estado, discutindo um tema bastante primordial para esse início de conversa. O que é ciência, né? Hoje eu convidei aqui dois pesquisadores, o professor José Câmara, do Instituto de Química da UFMS, e o professor Cauê Martins, do Instituto de Física da UFMS. São dois pesquisadores reconhecidos nacionalmente, que têm destaque em suas produções científicas, e principalmente eu os convidei porque eles já trabalham, eles já lidam com disciplinas que tratam justamente sobre metodologia científica e pesquisa científica, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então hoje a gente vai bater um papo aqui informal, e eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês compartilhem com os colegas, para que a gente dissemine cada vez mais o conhecimento associado à pesquisa e à ciência que é feita aqui no nosso estado. Maravilha? Professor Cauê, muito obrigado por ter aceito o convite para esse bate-papo. Professor Giuseppe, muito obrigado por ter aceito o convite. A gente sabe que a agenda é sempre corrida, então eu agradeço imensamente a disponibilidade dos senhores. E eu vou começar pedindo para que, se vocês quiserem fazer uma introdução sobre vocês, sobre de onde vocês vieram, como foi o histórico de vocês para chegar no momento em que estamos hoje aqui, rapidamente, fiquem à vontade. Professor Cauê, se puder começar. Eu acho que nada mais justo do que o professor Giuseppe começar, até porque temos uma grande interação no início da minha formação, né? Tá. Bom, obrigado, Cícero, pela apresentação, obrigado à SBPC-MS pelo convite. E é difícil falar da gente, né, cara? Mas, assim, o que me trouxe até aqui, se eu fosse estabelecer uma trajetória, seria, acho que começa lá por Carl Sagan, né, lá nos idos dos anos 80, que foi, digamos, talvez, a série Cosmos foi o programa que me despertou a curiosidade para entender as coisas do mundo. E aí, durante o meu ensino médio, eu tive uma professora de química muito inspiradora, né, a professora Lúcia Queiroga, que meio que me colocou nesse trilho. Aí, bom, decidi fazer graduação em Química, ainda no Rio Grande do Norte. Depois, eu terminei um curso, eu era da primeira turma de licenciatura, então, na ocasião, nós não tínhamos um curso de pós-graduação, e eu já tinha noção, naquela época, que para a gente seguir fazendo ciência, a gente precisava completar o ciclo, né, chegar até o doutorado. Então, depois eu fui para a UFRN, lá trabalhei com o professor Hélio Scatena na eletroquímica, e aí queria chegar até o final desse processo, e também não tínhamos um doutorado na área, na Federal do Rio Grande do Norte, então o que me fez ir a São Carlos, né, a USP São Carlos, para terminar a minha formação. E aí, bom, eu fiquei mais alguns anos lá como pós-doc, né, dentro do mesmo grupo de eletroquímica, e por uma dessas conjunturas da vida, passei num concurso público aqui na UFMS, estou aqui desde 2006, assim, vão 15 anos. Então, basicamente é isso. Maravilha, professor. Legal. Obrigado, professor Cícero, pelo convite, obrigado, SBPC-MS, parabéns pela bela iniciativa. Bom, o que me despertou para a ciência foi um professor de física chamado Chicão, que quando eu tinha 15 anos, no meu primeiro ano do ensino médio na época, né, assim que se chamava, não sei se chama assim ainda, se esse é o nome, ele me explicou o que era tunelamento, e aquilo foi fantástico, eu achei brilhante aquela ideia, nem acreditava que aquilo era possível, isso foi o que me despertou para a ciência. Então, na época, eu sou natural de Campo Grande, né, nasci aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, procurei um curso relacionado à ciência básica, fiz então o curso de Química com atribuições tecnológicas, que é o equivalente à Química Industrial, quando eu conheci o professor Giuseppe. E diferente do período que o professor se doutorou, a ciência já era mais democrática, já estava mais espalhada por todo o país, permitindo que pessoas com algumas limitações pessoais, principalmente financeiras, né, ficassem no local onde era possível, administrativamente, financeiramente, né, para poder fazer um curso de pós-graduação. Então, fiz o curso de mestrado com o professor Giuseppe, e o doutorado também. Isso é o que é o mais
interessante, né? E durante o doutorado, eu também peguei uma época muito produtiva, fiz parte do doutorado no INIFTA, na Universidade Nacional de La Plata, com a orientação da professora Maria Elise Martins, e o doutorado sanduíche na Arizona State University, com a supervisão do já falecido, infelizmente, professor Nong Jiantal. E depois desse período, eu passei um concurso na Universidade Federal da Grande Dourados, iniciei as atividades em 2014, então fui removido e muito bem recebido para o Instituto de Física da UFMS em 2018, onde eu trabalho desde então. Maravilha, professor. Então, o professor é praticamente um fruto nativo daqui da Terra, né? Graduação, mestrado, doutorado e cá está até hoje. Muito legal. Professores, eu começo o nosso bate-papo, a nossa provocação com uma pergunta que vocês devem responder na aula 0 do curso de vocês. O que é ciência? Por incrível que pareça, Cícero, parece uma pergunta simples de responder, mas existe muita confusão nessa área, né? Porque as pessoas geralmente associam ciência, sei lá, futurismo, a tecnologia, e a ciência ela é muito mais um corpo de conhecimentos, aliás, muito menos um corpo de conhecimentos, muito mais uma forma de fazer as coisas, né? Então, eu considero assim, eu não sei se depois o Cauê vai ter a chance de passar a visão dele, mas a ciência ela é uma espécie de modus operandi de verificação do mundo mesmo, assim, sabe? Que é uma coisa assim, é como se a gente aprendesse ao longo da história a estruturar a forma como as nossas cabeças já funcionam naturalmente. Então, se você pegar, por exemplo, até hoje, nós temos tribos caçadoras modernas que vivem ainda na África, os caras conseguem, a partir de uma pegada, fazer uma série de inferências, né? De teorias que nós seríamos incapazes, como dizer qual é o animal, se ele estava ferido, se estava carregando uma prole. Então, assim, nós somos muito bons, a forma como as nossas cabeças evoluíram, nos tornaram muito bons em fazer previsões, em fazer associações, em fazer categorizações. Quando a gente embala isso digamos, numa forma um pouco mais técnica, que permita, por exemplo, embora o processo científico seja sempre um processo criativo, por outro lado, nós temos uma série de protocolos que permitem que os nossos colegas sejam capazes de reproduzir aqueles dados, porque, afinal de contas, a ciência é um empreendimento sempre coletivo, né? Eu não faço ciência para mim. A ciência ela sempre tem que ser validada pelo outro, por uma comunidade. Então, essa comunidade tem que ter ferramentas comuns, né, digamos, no que se refere à linguagem utilizada, ao tipo de protocolo, para que eles possam julgar e validar digamos assim, aquele modelo que me disponho a explicar. Eu acho que a gente depois pode aprofundar um pouco mais essa discussão, mas queria passar a palavra para o Cauê. É difícil definir, mas eu vou tentar utilizar a parte de metodologia científica dura para, dentro do possível, tentar ser objetivo, né? Exatamente isso que o professor José acabou de comentar, né? É um modo de ver a vida, literalmente, né? Uma forma de analisar, assim como a religião e a filosofia, por exemplo, só que com características bem diferentes. Por exemplo, né? A religião ela é definitiva, né? Ela traz uma resposta que não se modifica, é uma resposta absoluta, é explicativa e tem uma lógica argumentativa dentro daquilo que se propõe. Já a ciência, ela é explicativa, carrega a lógica argumentativa, a lógica do discurso, mas ela não é definitiva, ela é provisória e ela é testável, ela é empírica. Então, se fosse possível resumir, eu acredito que seria uma forma de ver a vida para fenômenos e eventos testáveis e que eles sempre poderão ser contestados, desde que também utilizem uma lógica do discurso explicativa e que também seja testável. Bacana. Boa definição, professor. Muito, muito interessante a maneira como
nós temos que distinguir essas coisas às vezes e colocar cada uma nas suas caixinhas, né? E uma pergunta que fica sempre, principalmente no cenário que a gente está vivendo hoje, né, de dificuldades econômicas, etc. e tal, será que a gente pode deixar de fazer ciência? Será que a gente pode abandonar a ciência, ignorar completamente e só comprar o produto final? A pergunta que fica é: a ciência ela serve para alguma coisa? Ela tem alguma utilidade hoje na sociedade Brasil, né? Hoje no nosso país nós temos alguma utilidade? Serve? Tem utilidade? O que vocês me dizem? É impossível deixar de fazer ciência na realidade, né? Até com, ah, independente da dificuldade financeira que a gente tenha, algo tem que ser feito, né? Primeiro, para a construção da argumentação lógica, do conhecimento do que a gente tem, né? Para que a gente mantenha a construção de seres pensantes, né? E não só seres que obedeçam e que sejam controlados. Quando a gente fala de ciência, principalmente nós aqui, né, físicos e químicos, a gente lembra na hora de ciência natural, né? Mas as ciências humanas, né, como história, por exemplo, né, ciências sociais, ciência política, essas ciências são sérias, construídas da mesma forma e importante para a formação do indivíduo, né? Então, em relação à formação de uma sociedade pensante que possa se estruturar, que possa competir intelectualmente com outras nações, é fundamental. Quando a gente avança para questões de capital, desenvolvimento tecnológico, né, que existe uma conexão, né, entre ciência básica, aplicado, guerra industrial e a ciência que vira tecnologia, também é fundamental que exista ciência, né? É muito difícil a gente desenvolver algum produto, algum processo que seja competitivo sem desenvolver ciência. O José pode aprofundar mais nesse tema, mas eu reforço a questão da formação do indivíduo pensante. Eu concordo plenamente, cara. Eu acho que assim, tem muito tem se falado do caráter utilitário da ciência. Lógico que esse é um aspecto importante, a gente acho que pode voltar a ele em algum momento, mas eu acho que a ciência responde a uma coisa mais fundamental, que é entender o mundo, né? Se você pegar qualquer criança com 5, 6 anos de idade, a curiosidade é uma coisa que nasce com a gente. Então a ciência é uma forma que a gente achou, digamos, é um corpo de conhecimentos baseado num método que, por sua vez, é baseado numa lógica pela qual a gente estrutura o pensamento e interfere no mundo, interage com o mundo. Então, além do caráter da questão de prover o bem-estar, de todas as questões que envolvem, né, que são envolvidas pela ciência, se a gente pensar na ciência médica, no meio ambiente, além de tudo isso, tem uma questão que responde muito profundamente ao espírito humano, né, que é tentar entender o mundo, e a partir desse entendimento, aí sim, ser capaz de prever fenômenos, de evitar certos fenômenos, né, e de melhorar, de forma geral, a vida das pessoas. Essa habilidade, né, do estudar ciência, do pensar ciência, é o que nos leva a resolver problemas, né? Então, a criatividade, que geralmente é podada, inibida, que a gente limita crianças e pré-adolescentes, né? Se ela é mantida de alguma forma, essa criatividade, com atividades diversas, leitura, jogos e assim por diante, isso somado a um pensar científico, mesmo acadêmico, leva o indivíduo a resolver problemas. Então, ele consegue resolver questões práticas, inclusive, né, de uma forma mais simples, que pode ser, inclusive, rentável, né? E tem um aspecto também que a gente precisa considerar, que é o seguinte: a gente chegou até onde chegamos enquanto sociedade, né, olhando para o lado bom da coisa, graças à ciência, e se a gente vai parar em algum lugar bom, em algum momento, vai ser graças também a ela, né? Então, a gente tem que tomar hoje até meio que redundante a gente tentar defender a serventia da ciência, né? Tá mais do que provada, e aí cego é aquele que não quer ver, né? Tudo isso que a gente enfrentou com a pandemia, né? Mas uma pergunta que surgiu há algum tempo atrás, né, devido a N movimentos que se observaram,
E existe uma escala para definir qual ciência é melhor e qual ciência é pior? A gente pode fazer isso? A gente pode ignorar um tipo de ciência e privilegiar, falar assim, não, ó, vamos estudar só isso daqui, ignora todas as outras porque elas não nos interessam. É possível fazer isso? Você acha que na sociedade hoje, ou na sociedade futura, será possível fazer algo desse tipo? Ou todas as ciências são importantes? Não existe uma escala. O que você acha, professor José? Criar escala em termos científicos é muito complicado, né? Aí eu acho que nós voltamos, inclusive, a uma coisa que o Cauê já comentou, que é o mesmo tipo de falsa dicotomia que se estabelece entre ciência pura e ciência aplicada. Quando você fala uma ciência dura, uma ciência social, na verdade, a única coisa que muda, na minha concepção, é o sujeito da análise. Então, as ciências físicas, né, dentre as quais a química está incluída, elas trabalham com sistemas que são mais simples do que, por exemplo, as ciências sociais, né, que trabalham com comportamento humano. Agora, estabelecer uma escala de relevância é complicadíssimo, porque nós nunca sabemos, ninguém é sábio o suficiente para saber de onde vai brotar a próxima grande revolução que vai mudar as nossas vidas. Então, a partir dessa ótica, eu acho complicadíssimo estabelecer que tem pouco dinheiro, então a gente vai investir mais em certas áreas em detrimento de outras, né? Eu acho complicado demais essa visão limitadora. Concordo sim, plenamente com o José. Existe uma coisa que gera uma certa confusão, que é a política estratégica de Estado, né? Por exemplo, se nós decidirmos, né, em termos de Estado, sermos independentes na produção de semicondutores, então seguramente a gente vai precisar de financiamento para esse fim. É só uma política estratégia, não existe um grau de importância entre as ciências. Agora, o modo que a gente vive, né, a economia, eu não sou da área, né, mas é só observar que a gente vê fenômenos claros de que aquela ideia de que alguém trabalha para receber um salário e quem compra é o provedor daquele salário, isso é uma coisa muito antiga. Então, hoje, basicamente, a gente vive em ecossistemas. E consciência múltipla, por exemplo, é impossível instalar uma grande produtora, uma indústria de papel, sem conhecer quem são os habitantes, o que eles precisam, a questão ambiental, o reflexo ambiental naquela população, isso tudo é ciência humana. E mais, né, a questão, ainda pensando em capital, né, se a gente vai pensar em um ecossistema onde todos precisam ter algum benefício, é impossível tratar de uma ciência só. A gente precisa saber qual é o benefício para aquele indivíduo, né? Até a ideia básica de vender um produto A para alguém já demanda compreender quem é aquele alguém. Então, você negar o estudo daquele alguém, para mim, é um ato claro, uma tentativa de domínio sobre aquele alguém, porque, inclusive, eu corto a concorrência, se só eu é que conheço aquele comportamento, né? Então, eu não vejo nenhuma outra alternativa, né, do que tornar a coisa mais clara com essa ciência mais complexa, né? Não tem ciência mais importante. No máximo, política estratégica, eu acho. Exatamente. E pensando nesse aspecto, me vem à mente agora algumas situações que a comunidade talvez tenha presenciado, a comunidade científica mais de perto, né? Mas com certeza todas as pessoas tiveram acesso a coisas assim. Existe muito discurso estranho, né? Muito discurso distorcido, né? Você começa, por exemplo, vamos pegar a questão do aquecimento global, né? Mudanças climáticas. Você tem sempre uma ala que fala que tem outra ala que fala que não tem, só que aí surge um parâmetro nesse problema, que é a tal da pseudociência, né? E como que uma pessoa comum vai conseguir reconhecer o que é ciência de uma pseudociência? É possível? É fácil de fazer isso? Como que é? Existe um procedimento?
Será que tem como dar um Google e saber se aquilo ali é uma ciência ou uma pseudociência? Eu estou pegando um exemplo extremo, mas tem coisas que são mais sutis, né? Existem sutilezas e aí daí nascem movimentos negacionistas, nascem discursos bastante estranhos em todos os setores, em todas as áreas, e a gente precisa meio que se proteger disso. Que dica que vocês dariam, ou que dica, ou que caminho que vocês indicariam para as pessoas tomarem mais cuidado com essas pseudociências que se colocam por aí? Talvez definir primeiro para quem está nos ouvindo o que seria uma pseudociência e como se proteger dela. O que vocês me diriam a respeito disso? Tá, então, bom, vamos lá. Eu vou tentar, de forma prática, definir pseudociência. Se você cruza os tipos, os modos de ver a vida, você cria uma pseudociência. Ponto. Já vou entrar em metodologia científica. Mas, se a ciência ela é efêmera, ela é lógica, argumentativa e testável, se você está argumentando a respeito de algo não testável, é pseudociência. Ponto. Por exemplo, né, vamos lá, definir comportamento humano em função de como estava o céu na data de nascimento do indivíduo, né? Astrologia e assim por diante, né? Pode ser uma coisa divertida para muitos, pode ser meio de ganhar a vida, só não é ciência, né? Porque algumas pessoas já tentaram, inclusive, testar, né, isso, né? É muito difícil ser testado, mas os poucos testes que existem mostram que não leva a conclusão alguma. Então, a pessoa passa a acreditar naquilo. Quando ela acredita, é definitivo. Passa a ser religião. Então, se é religião, não é ciência. Novamente, não existe embate. Existem modos de ver a vida. Existem cientistas brilhantes ultra-religiosos, cientistas brilhantes ateus. Por que isso? Porque pouco importa. São modos de ver a vida completamente diferentes. Quando um invade o outro, você cria uma pseudociência. Eu vou deixar para o José completar a questão do pseudociência, mas de forma dura, segundo a metodologia científica, é isso. Com relação a poder se proteger, é muito difícil, Cícero, é muito difícil. Fica mais difícil ainda com um argumento de alguém que parece ter o conhecimento. De autoridade. É o argumento de autoridade. Quando alguém que deveria ter o conhecimento dentro do tema, muitas vezes tem dentro de um tema, mas ele fala de outro tema. Então, como que se resolve esse problema? Com o ensino. Vamos lá, então. Pedagogia, é assim que se resolve. Qual é o problema em se falar em metodologia científica para criança? Nenhum problema. Você vai encontrar problema falando em religião? Vai. Falando em política? Vai. Em metodologia científica? Nenhum. Então, por que a gente não fala? A gente deveria. Eu vou tentar resumir, tá? Alguém teve uma ideia, uma observação, verificou se aquilo já foi testado ou não, levantou uma hipótese, testou, viu se deu certo ou não. Se deu certo, ele precisa transformar isso num trabalho e colocar para os pares, né, na forma de publicação, poderem, de uma possível publicação, poderem avaliar. Esse ciclo que eu tentei resumir rapidamente é uma forma bastante simplista, mais do que simplificada, da metodologia científica. Mas Então, se alguém tem uma ideia muito brilhante, ela consegue, de fato, provar que alguém nasceu e o céu estava de tal X, então assim nascerá um criminoso, a pessoa precisa colocar isso à prova. Simples. Porque o método vai dizer se aquilo é coerente ou não. E mais do que isso, o tempo de leitura daquele trabalho vai dizer se aquilo é coerente ou não. Eu poderia continuar conversando a respeito do tema, mas vamos conversar com o José agora. Não, eu quero inclusive retomar alguns pontos que você falou, porque assim, o que define se nós estamos fazendo boa ciência, aí eu acho que tem duas vertentes. Como você já falou, são as observações. Uma boa ciência é testável. Então, mesmo aqueles modelos em que nós ainda não temos a capacidade de testar,
por uma questão de infraestrutura, né, durante um determinado tempo, ainda assim os modelos são capazes de fazer predições sobre comportamentos futuros ainda não observados. Portanto, eles são autocorrigíveis, porque o modelo elabora discute algo que vai acontecer no futuro, e se algo não acontece, então o modelo terá que ser, no mínimo, revisto. Esse é um aspecto. A questão é o que está fora da alçada da ciência, porque a gente ainda não consegue testar um determinado fenômeno que é previsto pelo modelo. Agora, o outro aspecto que eu considero particularmente perigoso, que foi aquele que o Cauê já incorreu no tema bem de leve, assim, são os erros que as pessoas cometem porque querem cometer. Então, são pessoas que se apropriam da linguagem científica, para subverter conceitos, conclusões, e aí a gente pode pensar em, sei lá, alguém que busca fama, alguém que é inconsequente, alguém que é ganancioso pelo dinheiro. Os motivos são os mais variados, né? Isso é particularmente danoso porque, assim, mistura as coisas de tal forma que pode causar um dano enorme para a sociedade de forma geral. Vídeo o que está acontecendo agora nessa história sobre o uso ou não das vacinas, o uso de outros medicamentos, né? Então aí claramente existe um interesse que está muito fora do que seria a alçada da ciência por trás dessa desinformação, né? Então é complicado, como o Cauê falou, é muito difícil porque uma das definições, né, do conhecimento científico é que ele é transitório. Então isso dá margem para uma série de coisas. Alguém sempre pode dizer, não, mas eu não consegui provar ainda, mas conseguirei provar no futuro. E nesse meio tempo a gente pode sofrer as consequências. Se eu puder adicionar alguma coisa, é o seguinte, a ciência é o exercício da humildade. É o dizer, eu não sei. Não sei ainda. É simples assim, a gente pode pensar que fogo tem resposta saiu para de tudo, um né? milagre para uma explicação. Não é verdade? Galvão não sabe se intencional ou não, né? De movimentar a perna do sapo morto, é isso, né, Zé? Me corrija se eu estiver errado. Com passagem de corrente elétrica, aquilo é algo místico, né? Porque não tinha resposta. Qual o problema de não ter resposta? Nenhuma resposta. Hoje a gente já consegue explicar. Então, não existe problema nenhum em dizer, eu não sei. Mas como que você explica? Não, olha, até o momento, a gente não explica. Paciência, né? Paciência. E outra, aquele que diz não se explica é aquele que já buscou a revisão, já fez uma busca na literatura, já verificou o que é possível, o que não é possível de ser medido, testável. Essa é a pessoa também apta a dizer, a gente não sabe ainda. Então, até isso a metodologia para as crianças poderia ajudar. Eu advogo ao ensino de metodologia para crianças, não falo nem ensino médio. Sim, só colocando um comentário aqui, de tudo isso que foi exposto, uma conclusão que eu chego aqui, aí talvez vocês possam me contradizer ou ponderar, para a sociedade se proteger, na verdade, né, por tudo que foi dito aqui até agora, é interessante que haja um maior número de cientistas possíveis, né? Porque quanto mais cientistas tiverem, se a ciência é avaliada aos pares, à medida que as pessoas advogarem uma má ciência, uma pseudociência, ela vai ter um número de observadores muito maior para contestar, para contrapor, né? Para poder fazer esse diálogo, né? E aí as coisas elas vão avançando. Então, na verdade, só tem um jeito muito bom, talvez, para a gente resolver o problema que a gente tem hoje de movimentos negacionistas e etc e tal. É a formação científica, né? Quanto mais cientistas a gente conseguir, melhor. Não no cientista no sentido nato da palavra, né? Aquele cara, agora vamos pegar aquele estereótipo, né? Aquele cara de jaleco branco dentro do laboratório, cabelo esvoaçado, fazendo experimentos malucos. Não, mas no cientista no sentido de pensar ciência, né? De como pensar, de metodologia, etc e tal. Concordam comigo? Ou não? Ou eu estou divagando demais?
Concordo, Cícero. Eu acho que assim, se você fizer alguns paralelismos, por exemplo, por que que nós somos, ou pelo menos éramos, né, até recentemente, tão bons no futebol? Porque a base é muito grande. Em toda cidade do Brasil você tem pelo menos um campinho de futebol e uma igreja, certo? Exato. Então, digamos, a estrutura já é montada para isso. Você tem olheiros, né, pessoas que ficam acompanhando os meninos que às vezes não sabem nem falar direito para ver dentre aquela população lá quais são os que se destacam. Então, naturalmente, a partir daí, você cria toda uma amostragem que ela é muito ampla. Então, naturalmente, os talentos vão aparecer e vão ser numerosos. E a gente não tem isso com relação à ciência, né? O Cauê falou de advogar o ensino da ciência para as crianças. Eu acho que teria que ser assim, política de Estado, porque a gente cria um hiato. A criança ela é muito curiosa numa determinada idade. E nessa idade dos porquês, ninguém ensina nada a ela, nem sequer dá o caminho sobre como ela pode construir o próprio conhecimento. Como é que ela tem que se aventurar para responder aquelas perguntas que surgem na cabeça dela? Aquele E aí monte de porquê, né? pois é, e a gente tem um hiato gigantesco que a gente fica tentando recuperar essa curiosidade que foi perdida lá atrás, em algum momento no início da universidade ou no fim do ensino médio. Está errado, tem alguma coisa errada aí. A gente tem que ir lá na fonte, eu diria. E eu também acredito que a metodologia científica, ao contrário do que muitas pessoas dizem, ela induz ao respeito em sociedade. Uma vez que o indivíduo entendeu de que existem modos diferentes de ver a vida, mas que aquele que é testável, que traz informações lógicas, é a científica, que não é definitiva, testável, lógica, explicativa, ele sabe que o que não for ciência é outro modo de ver a vida, não existe embate. Então eu passo a respeitar mais o outro indivíduo. Por exemplo, né, um outro indivíduo está defendendo uma filosofia. Eu vou respeitar a filosofia dele sem nenhum problema, desde que a filosofia não seja uma pseudociência. Ou seja, desde que a filosofia não invada o meio de ver a vida chamado ciência. E o mesmo vale para a religião. Então, eu acredito que uma compreensão clara da metodologia induz respeito entre as pessoas. Cauê, eu diria, só para completar esse raciocínio, a questão da humildade que você falou, né, que é uma experiência de construção da humildade pessoal. Até pelo fato de que todo conhecimento em ciência é a verdade que a gente tem agora, na falta de algo melhor, isso significa que não existem os tais donos da verdade. Então cai por terra aquela história da autoridade, né? Que existem Exato. várias outras formas de a gente organizar o mundo, né, do pensamento. Uhum. Ô, José, e considerando esse aspecto, que a gente precisa de mais cientistas, né, que seria interessante ter mais cientistas, eu lhe pergunto o seguinte: qualquer um pode ser cientista? Qualquer pessoa está apta? Ou tem que ter um determinado perfil, tem que ter uma determinada classe social, tem que ter uma determinada origem, um código genético? Como é que é? Como que é De essa história? forma alguma. Eu acho que se existe digamos assim, uma característica requerida para alguém ser um cientista, é ser curioso. E, de forma geral, todos nós somos curiosos em algum momento da nossa vida, né? Então, eu acho que todo mundo que é capaz de pensar pode ser um cientista em potencial. O que existem, digamos assim, na verdade, o que não existe atualmente é uma infraestrutura ou uma rede de informação que permite com que essas pessoas saibam o que é ser um cientista, o que é que um cientista faz, como os cientistas estão tão próximos da gente, e como a nossa forma, uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos, Cícero, a ciência parece uma coisa muito utópica, muito distante, mas assim, a forma como a gente pensa no dia a dia, a forma como a gente, por exemplo, cria uma hierarquia de hipóteses quando um problema do mundo real se apresenta para a gente, já tem todo o ferramental que um cientista usa. As coisas mais simples, sei lá, você está tomando um banho e, de repente, o chuveiro fica gelado. Primeira coisa que você olha, a luz apagou também? Se apagou, pode ter sido um problema do disjuntor ou lá na rua.
Se só o chuveiro ficou frio e a luz continua acesa, provavelmente o resistor do chuveiro queimou. Então, a gente já faz esse tipo digamos assim, de operação lógica sobre o mundo de forma generalizada. A gente já nasceu com essa ferramenta. Então, ser um cientista está muito mais próximo das pessoas do que o que elas imaginam. Exato. Eu acredito não, eu acho que é claro também para a gente que a gente perde cientistas, né? E o cientista, como o Cícero já comentou, não é só aquele que vai para dentro do laboratório depois, é quem pensa ciência e poderia ser aproveitado uma formação acadêmica que não necessariamente ele vai fazer ciência dentro de um laboratório. E a implicação disso é, inclusive, ligada à renda, né? Vários produtos são desenvolvidos e perdidos por falta do conhecimento da lógica científica, de metodologia científica, né? A pessoa desenvolve um produto e comete vários erros, por exemplo, um erro sistemático, ele acredita no resultado. Ah, esse produto aqui faz eu economizar gasolina. Aí quando ele abastece, ele fala, não, eu acho que passou da boca, então acho que eu economizei 1 litro. Você entendeu? Então, se ele soubesse, se ele tivesse alguma formação científica, ele não acreditaria no resultado, ele testaria. Então a gente perde em produção em formação de renda, abertura de empresas, né? E a coisa vai ficando, inclusive, pior, né? Dentro da indústria existe um problema, o que não existe no país, não existe. O funcionário que vai até uma rede EduROM pública, que o Estado brasileiro já paga bastante por assinaturas, existe esse funcionário que tem um problema, que vai até a biblioteca, por exemplo, da UFMS, tentar encontrar se alguém já teve aquele problema e se alguém já resolveu aquele problema. Então, essa é uma visão científica que o industriário, que o empresário poderia ter, e ele não tem, porque ele não teve formação científica. Então, a ciência leva também aos aspectos práticos, objetivos, que estão diretamente ligados à renda, né? Sem dúvida. Então, eu vou puxar esse gancho que você colocou, então, e fazer a seguinte provocação. Como que você consegue indicar para a gente, ou você consegue enxergar para a gente como que a ciência ela contribui efetivamente para o país, para o Estado e para a população de modo geral? Vamos dar um desconto, por exemplo, no desenvolvimento de vacinas, porque essa foi um cenário totalmente, eu vou colocar aqui de exótico, talvez não seja a melhor palavra, mas que a gente mostrou o valor da ciência, que a gente mostrou a agilidade dos cientistas, a capacidade de resposta, né? Mas vamos pensar de maneira geral, numa calmaria, né? Numa calmaria, como que a ciência contribui efetivamente para um país, para um estado e para o povo que está todo dia trabalhando, pagando imposto, etc. e tal? Existe essa contribuição ou não? Ou é algo muito distante? Está muito longe disso? Não, é direto, na verdade, né? Eu entendi a sua pergunta. Você está excetuando toda a questão de formação do indivíduo e está tentando mostrar um feedback prático, um retorno imediato, né? Na maioria das vezes, o retorno não é imediato, tá? Porque ele depende de recurso, de instrução, mas com prazo curto, o que a gente vê hoje a gente resolvendo um problema com uma solução interessante, né? Por exemplo, a abertura de startups, né? Na falta de vagas, né? Dentro da academia, o que é muito importante, a gente precisa de mais, a gente pode entrar nesse assunto em outro momento, o raciocínio está se voltando para a abertura de uma empresa que não deve ter toda aquela oneração inicial, né? Esse é um tema para uma outra conversa, mas, por exemplo, com as startups, acabamos de ter o marco das startups, né? Isso já é um retorno imediato para a população, porque aquele formando ou aquele doutorando, ele já sai do doutorado com um empreendimento, com parceiros, né? Se tiver algum auxílio ao docente, ao pesquisador,
Esse é a maior, esse indivíduo, se respondendo objetivamente a importância da ciência, esse é uma das fontes mais importantes de empresas. Sai da cabeça dele, ele tem as perguntas importantes, mas ele não conhece o que o mercado quer. Se o aluno, ele se formando, esse doutor, ele sabe o que o mercado quer, esses dois juntos conseguem resolver problemas e transformar isso em renda. E essas empresas geram emprego. Então, existe esse retorno rápido para a população, na forma de emprego, né? Para isso, claro, precisa existir vagas dentro da universidade, principalmente vagas dentro da pós-graduação, que é onde esse indivíduo, esse estudante, vai ter mais tempo para pensar, né? E para ele poder pensar, ele também precisa ter renda. Então, ou ele precisa ter 6 anos para finalizar um doutorado, por exemplo, tá? Um exemplo genérico. Ou ele precisa ter uma bolsa. O que é uma bolsa, né? É um incentivo. Hoje a bolsa, ele não consegue viver da bolsa. Então, é uma fase que ele vai passar sobrevivendo, mas é uma bolsa muito bem-vinda. Se ele passa sobrevivendo, ele tem tempo de pensar como fazer aquele problema virar um negócio, esse é um retorno imediato para a sociedade. Por exemplo, outro retorno fundamental para a sociedade, uma grande empresa, eu não vou falar o nome das empresas, tá? Mas uma grande empresa se instala em Mato Grosso do Sul. Ela já traz, naquele momento, um grande problema socioambiental. Quem vai resolver esses problemas socioambientais? Os pesquisadores de ciência humana, engenharias, ciências naturais. Então, de modo imediato, com prazo, 24 meses, com a possibilidade de aumentar até 6 meses. Nesse prazo, esses cientistas vão resolver para a sociedade, na forma daquela empresa, aquele problema. E dali podem sair novos empregados que estão trabalhando nesses projetos, né? Então, hoje o que o pesquisador precisa é de tempo, basicamente é de tempo, né? Ele precisa ter tempo, ele precisa ser desonerado em termos de densidade de atividade. Não desonerado, não vou fazer uma atividade, mas precisa substituir uma atividade. Por exemplo, se o Cícero, o José Pia, nós vamos abrir agora uma startup com um problema que a gente pensou que tem um viés econômico, a gente vai precisar de muito tempo. Então, a gente precisa ter o tempo desonerado de outras atividades. E a gente dá um retorno para a sociedade dessa forma. Esse é só um exemplo, tá? Tá, Cícero? Maravilha. Eu queria comentar uma coisa que o Cauê também já citou aí. As pessoas não têm muita noção, depois a gente vai para a questão da contribuição da ciência, mas assim, as pessoas não têm noção, acho que a gente não pode deixar passar isso, é bem oportuno nessa discussão, que a força de trabalho que leva a ciência brasileira à frente são os nossos pós-graduandos. Tá? Geralmente o que a gente vê sei lá, uma entrevista de TV e tal, um cientista que é um chefe de um grupo de pesquisa, geralmente que tem algum renome dentro de uma determinada área da ciência, uma especialidade, mas o pessoal que está no laboratório dioturnamente, às vezes, fazendo aquilo acontecer, né, digamos, por trás, a equipe que dá o suporte por trás daquele pesquisador que vai dar a entrevista, são os nossos pós-graduandos, alguns alunos de graduação, mas aí a iniciação científica é mais para o cara ser treinado em termos dos protocolos e de desenvolver isso que o Carl Sagan costumava chamar de o kit de detecção de bobagens, né? É uma coisa fundamental para a gente desenvolver nas cabeças dos nossos jovens, mas quem já está treinado e consegue fazer aquilo diariamente é o pós-graduando, é o mestrando e o doutorando. Então as pessoas precisam saber disso até para valorizar essa galera que, em vez de estar muitas vezes no mundo do trabalho, o cara escolheu fazer isso porque tem vocação, porque gosta, e esse pessoal está sendo muito penalizado nos últimos anos. Né? Voltando à questão da contribuição da ciência, eu tenho um pouco a acrescentar, eu acho que o Cauê, do ponto de vista desse link entre academia e sociedade, talvez ele esteja mais próximo do que eu, né, pelas atividades que vem desempenhando junto à iniciativa privada, mas assim, é inegável que conhecimento é poder, né? Cada vez mais, né? Na era do conhecimento em que vivemos. Então,
Só para dar um exemplo bem banal, se eu sou o detentor de uma tecnologia que pode salvar vida, por exemplo, desenvolvo um medicamento, ou, sei lá, mudar a forma como a gente converte energia pensando na mudança climática global. Se eu sou o detentor dessa tecnologia, desse conhecimento, eu dito o preço. Então, pensando em termos de, sei lá, da estratégia de um estado em particular, de uma região ou de um país, com esse tipo de poder na mão, a gente ganha muito mais capacidade de barganha com o mundo, né, nas suas trocas. Então, tem essa questão também. E, embora o Cauê tenha falado assim, mas deixando a questão da formação do indivíduo de lado, eu acho que não dá para a gente... Isso é inescapável. Também porque assim, isso acaba, em algum momento, acaba se traduzindo em perda econômica, em perda de vidas, né, por mera ignorância. Então, mesmo que nem todo mundo que seja treinado para desenvolver essas ferramentas, a metodologia, né, o que é o método científico, como aprender a duvidar, como testar as suas hipóteses, mesmo que as pessoas não enveredem, nem todos enveredem por esse campo de fazer ciência, mas uma sociedade que entenda isso, ela vai estar muito mais protegida de ser aprisionada por pós-verdades, fake news, essas narrativas, né? Esse bafafá que a gente tanto escuta ultimamente. Então, para mim, isso tem um peso, sabe? Tem um valor importante que não é só financeiro, mas, de certa forma, isso volta para a sociedade. Só perfeito, só para adicionar, eu dissociei a pergunta, mas a formação seguramente é indissociável, até precisa da formação desse ser humano, né? Uma coisa não caminha sem a outra. Bem-estar social, né? E argumentação, capacidade de resolver problemas. E um aspecto interessante que vocês tocaram aí em algum momento, e eu vou retomar agora, é o seguinte: muito tem se questionado a respeito do financiamento da ciência. Os senhores têm experiência internacional, vocês conhecem mais ou menos como que funciona lá fora em alguns países, né? E olhando para dentro do Brasil, e olhando para as demandas que a sociedade tem e o modo como essa interação academia, sociedade, empresas, governo, etc. e tal, uma pergunta que eu acho que as pessoas devem se fazer muito é a seguinte: ciência muitas vezes não é um negócio muito barato de se fazer. O cientista tem um costume bobo de comer, né, morar em algum lugar e tal. Então, tem o custo do cientista e tem o custo do desenvolvimento do projeto que esse cientista tem. Então, a pergunta que fica é: quem que paga essa conta? Quem que deveria pagar essa conta? Quem que pode pagar essa conta? Né? E antes disso ainda, né, ou consequência disso, né, vale a pena? Né? Vocês já comentaram que vale, né? Volta muito para a sociedade. E detalhe, existem estudos, existem números que mostram esse retorno, né? Mas vamos fazer uma discussão aqui muito breve. Quem que tem que investir em ciência? Sou eu, Cícero, pessoa física, governo, é uma indústria, é um ente misterioso? Quem que você acha que tem que investir em ciência? Vamos começar pela mais simples. Quem pode financiar? Todo mundo. Eu acho que já ficou claro pela discussão que a gente está tendo aqui que é um investimento, não é um custo, né? O que você, digamos, o montante que você aporta na ciência é um investimento. Agora, nós podemos ter pessoas físicas, sociedades, empresas. Quem pode? Agora, quem não pode abrir mão disso, quem deve financiar a ciência é o governo. Por quê? Porque nós, de novo, voltamos à questão de que nós não somos sábios para separar aquilo que vai virar alguma coisa que pode mudar as nossas vidas daquilo que é só uma curiosidade relativa, sei lá, ao mundo natural. Eu gosto muito de um exemplo de um cara chamado Cornel Mayer, não sei se vocês conhecem, eu sempre volto a esse exemplo quando as minhas disciplinas na graduação e na pós, porque ele ilustra muito bem isso. Esse sujeito era um astrônomo, eu não vou lembrar a universidade em que ele estava, ele se doutorou na década de 60 e ele estava apontando um telescópio e um espectroscópio para Vênus e Marte para estudar a atmosfera daqueles planetas. Em primeira instância, alguém poderia dizer assim, bom,
por que que eu vou dar dinheiro para um cara satisfazer uma curiosidade que provavelmente só tem ele e o orientador no mundo que se interessam por isso? Veja, ele estudou a questão, ele percebeu que existia uma relação entre, considerando a distância, o tamanho do planeta, a distância orbital, a pressão atmosférica, que ele esperava certas temperaturas muito parecidas entre Terra, Marte e Vênus, né? Até pela distância do Sol, que é muito parecida. No entanto, as medidas dele mostravam que as temperaturas de Vênus estavam mais de 500 graus deslocadas para mais altas temperaturas, e ele conseguiu estabelecer uma correlação entre os níveis de CO2 atmosféricos e a temperatura da superfície do planeta, e fazer esse link que hoje a gente conhece como efeito estufa, né? Então, vejam, a importância que essa questão tem hoje no nosso mundo. Está todo mundo ou discutindo, ou preocupado com isso, ou negando isso, mas, de certa forma, essa é uma questão que perpassa todas as cabeças. E uma coisa que, aparentemente, não tinha nada a ver com o planeta Terra, de um cara que estava fazendo um estudo curioso na década de 60. Então, a gente não tem como, digamos assim, abrir mão de certos tipos de pesquisa em detrimento de outros, porque a gente não sabe onde é que as coisas vão dar. E aí é um papel do governo. Quando a gente fala assim, uma empresa, pela própria natureza, ela não vai querer correr riscos no sentido, você quer estudar, sei lá, a antena de uma determinada espécie de formiga, eu não vou dar dinheiro para você fazer isso. Mas o Estado tem que ser capaz de prover até mesmo essa curiosidade que aparentemente é tão pouco importante. É isso mesmo, perfeito. E se eu puder adicionar algo, eu vou tentar olhar para a questão rentável também. O Estado também decide, né, o que ele quer ser. Nós queremos exportar fonte de energia renovável. Então, se ele escolheu isso, ele precisa investir nisso. É só o que o Estado decidiu. E por mais estranho, né, que isso pareça, em todos os países, a maior parte do financiamento é público. É público, porque o Estado decide como ele vai competir. Então, e a gente acabou de dar um exemplo onde as empresas nascem de dentro das instituições de pesquisa. Boa parte das empresas, majoritariamente todas ligadas à inovação, tecnologias habilitadoras. Então, o Estado decide, financia e assim nascem coisas rentáveis, retorno curto, médio prazo ou mesmo longo prazo. Então, a maior parte do financiamento, por tudo que o Zé falou, e também pela parte rentável, deveria e deve vir do Estado. E a questão do financiamento privado também é muito, muito bem-vindo, né? Até porque, para a gente fazer o básico, para a gente resolver os problemas de ciência natural, aquelas perguntas aí que permanecerão, né, por todas as nossas vidas, e o Zé comentou, o exemplo da antena de uma formiga X, você vai precisar de dinheiro. E mesmo que o dinheiro não venha naquele momento do Estado, parte pode ser um reflexo da estrutura montada pelo investimento privado, né? Então, equipamento comprado que veio de um investimento privado, reagentes, bolsas remanescentes, isso pode ser feito para responder outras perguntas, né? Então, principalmente o Estado deveria e deve financiar questões naturais, tecnológicas de inovação e, na medida do possível, o setor privado. No entanto, para existir o financiamento do setor privado, o setor privado tem que estar bem e tem que estar no nível de resolver problemas. Então, assim, é impossível falar em financiamento privado se o PIB não cresce. Ponto. Se a empresa está subindo, o cara quer inovar, quer desenvolver tecnologias, quer abrir novas empresas que derivam daquela, quer resolver problemas para aumentar a rentabilidade. Então, o PIB tem que crescer. Novamente, como que o PIB cresce? Política de Estado. Quem entra, quem sai, como vamos competir. Então, assim, é uma grande falácia falar que o pesquisador tem que se virar e ir atrás da iniciativa privada. A gente faz isso, mas a iniciativa privada não tem condições, não é porque ela não quer. Ela está preocupada em sobreviver.
Aquele pequeno que está tentando competir com o grande precisa de incentivo. Ele também precisa de financiamento. E o financiamento para o setor privado vem do Estado também. Então, esse é o quadro. Não, maravilha. Professores, estamos caminhando ao final do nosso bate-papo. E, como eu disse no começo, vocês dois são cientistas, né, muito bem consolidados, reconhecidos pelos seus pares. E eu gostaria de finalizar com vocês fazendo uma breve fala, uma breve contextualização, porque já que o tema é Ciência MS, nós estamos falando da ciência no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul, né, uma iniciativa da SBPC regional. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da ciência que cada um de vocês fazem no contexto do Brasil, para a gente se localizar o que a gente está fazendo aqui no Estado em relação ao Brasil, e no contexto do mundo, se possível, né, vocês falarem um pouquinho quais são as contribuições dos senhores, o que vocês estudam, o que vocês fazem. E eu gostaria de finalizar, né, a nossa conversa aqui, reafirmando que em algum outro momento eu espero trazer cada um de vocês aqui individualmente para a gente falar especificamente da ciência que vocês desenvolvem, que é uma coisa que já está no planejamento nosso da SBPC regional, conversar com os bolsistas produtividade do CNPq ao longo aí dos nossos 2 anos aí à frente da secretaria. Tá? Então eu agradeço novamente a presença de vocês e pediria para vocês fazerem essas considerações finais a respeito da ciência que vocês fazem aqui no Estado. Bom, eu tenho uma formação em ciência fundamental, isso foi muito importante para mim, conhecer as equações, compreender eventos e fenômenos. No entanto, eu sempre tive uma curiosidade prática, né? Outro tipo de curiosidade. Então, eu comecei a trabalhar com coisas aplicadas. E dentro do aplicado, eu descobri o aplicado sem aspas, que é aquele que tenta preencher o gap industrial. Aquilo que hoje a gente consegue fazer funcionar. Então, eu trabalho hoje em dia com dispositivos, com instrumentos, né? Também me apoio, sem dúvidas, na parte fundamental, né? Mas hoje eu não me dedico à parte fundamental. Eu tenho outros colaboradores, outros parceiros, como o professor Giuseppe, né? Para poder ter esse amparo na ciência fundamental. Então, dentro da parte aplicada, eu trabalho com a confecção, desenvolvimento de eletrolisadores, são dispositivos que nos permitem fazer com que uma reação que não aconteceria espontaneamente, que ela aconteça. Então, a gente consegue produzir produtos utilizando ferramentas da ciência eletroquímica e também da fotoeletroquímica, como, por exemplo, desenvolvimento de eletrolisadores de glicerol, né? Falando do estado, Mato Grosso do Sul já teve 9 das 26, em 2014 até 2016, das usinas que produziam biodiesel. Hoje, muito, né? Mas se produz bastante biodiesel, sobra glicerol, e então, alguns dos trabalhos, a gente desenvolve eletrolisadores que são capazes de converter esse glicerol em outros produtos. Um exemplo. Tá? Outra linha de pesquisa envolve conversores de energia. Então, a gente desenvolve o conversor de energia do tipo célula combustível microfluídica ou fotocélula combustível microfluídica. São dispositivos, assim como essas células combustível movidas a hidrogênio, só que utilizam outras configurações e outros reagentes, e a gente consegue produzir bastante potência utilizando aquele dispositivo, o que dá a possibilidade de criar painéis com esses dispositivos em série. E em outra linha, a gente trabalha com manufatura aditiva de diversas formas, que é a impressão 3D. Tanto para confeccionar tudo que eu já falei até agora, como para produzir materiais e que permitam aplicações multifuncionais. Por exemplo, a gente consegue imprimir um plástico e transformar o plástico em condutor. Isso é possível. Então, a gente desenvolve sensores e circuitos elétricos a partir de plástico, né, impressos de diferentes formas. De maneira
bastante geral, né, um overview, é isso que a gente faz, e temos a importante contribuição, né, dos nossos alunos bem formados e em formação aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Tanto aqueles por onde eu passei na UFGD, onde eu tive uma ótima experiência com os alunos, quanto aqui na UFMS. Maravilha, professor. Giuseppe? As coisas que eu faço em termos de ciência, elas têm alguma relação com os processos que o Cauê já citou, mas eu estou mais... A minha ciência ela é mais centrada em características mais fundamentais, né? Porque esses dispositivos eletroquímicos a que o Cauê se referiu, sejam aqueles que convertem energia química em elétrica ou vice-versa, eles envolvem a transformação de espécies químicas em outras espécies, né? Então, normalmente, o que a gente tem, por exemplo, para um sistema em que a gente vai tentar aproveitar a energia dele, a gente parte de moléculas relativamente complexas, e essas moléculas, à medida que elas sofrem reação e se transformam nos seus equivalentes mais simples, elas liberam elétrons, e esses elétrons podem, eventualmente, ser usados para a geração de energia elétrica, né? Um fluxo de elétrons nada mais é do que o que a gente chama de corrente elétrica. Então, o nosso grupo de pesquisa, né, aqui na UFMS, ele está particularmente interessado em entender como é que a gente pode controlar, a partir, por exemplo, do uso de uma superfície com determinadas composições, aí envolvem vários elementos na tabela periódica, geralmente metais, mas como é que esses metais agem em conjunto para que, por exemplo, uma molécula que tem 3 ou 4 vias de reação diferentes, como é que a gente pode fazer com que a via escolhida pela superfície seja aquela que seja mais rentável do ponto de vista energético, né? Então, isso envolve estudos que dizem respeito à natureza molecular, tanto da molécula de partida, quanto aonde essas coisas chegaram, eventualmente, os produtos, intermediários de reação. E aí existem técnicas, né, tanto eletroquímicas como espectroscópicas, que permitem com que a gente case essa informação. Dá para a gente contar os elétrons de um lado e depois olhar para o que está sendo produzido e dizer, não, tá, eu entendi que o elétron saiu daqui, formou essa outra coisa e por isso eu contei essa quantidade de elétrons. Então, eu falei muito rapidamente assim, mas as moléculas são as mais variadas, né? Na verdade, a gente tem uma variedade de moléculas possíveis que a gente pode fazer esse tipo de investigação, e uma delas, inclusive, que o Cauê já citou, é o próprio glicerol, dentre outras. Posso fazer uma adição aqui, Cícero, com relação da ciência fundamental? Não tem como, assim, é impossível você transitar para algo aplicado e industrial, algo que possa ser rentável, sem passar pela ciência fundamental. Existe muita informação publicada para a gente construir o conhecimento e a tecnologia. Então, se não passa pela ciência fundamental, a gente... novamente, a importância da ciência, né? Não tem como chegar em nada rentável. E aí, só uma última coisinha, nós não constituímos, Cauê, a nossa pesquisa não é exatamente uma cadeia produtiva, mas seguramente muito do conhecimento que a gente adquire usando essas técnicas de identificação molecular servem para você, no segundo momento, quando você vai construir os seus eletrolisadores, né? É um belo exemplo de como as coisas casam. Exato. Maravilha, professores. Novamente, eu agradeço a participação dos senhores. Nosso tempo chegou ao final e eu deixo aqui o meu agradecimento em nome da SBPC Regional e do pessoal todo que vai nos assistir também. Então, muito obrigado pela contribuição dos senhores. Eu espero que, à medida que essa discussão ela vá avançando, a gente caminhe para uma sociedade cada vez mais desenvolvida e consciente do seu papel e do papel da ciência no nosso estado e no nosso país. Então, muito obrigado. Finalizo aqui e deixo meu sincero abraço aos senhores. Até mais. Obrigado, Cícero. Valeu. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, SBPC-MS. Obrigado, José. Obrigado, Cícero. Um grande abraço a todos. Todos estão nos vendo. Obrigado, Cauê. E as crianças permaneçam curiosas. Exato. Fantástico. Fantástico. Maravilha. Até mais.